Aqui nós defendemos a economia de mercado e a propriedade privada. Seja bem-vindo ao podcast Mises Brasil, com Adriano Paranaíba. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Mises Brasil, comigo, Adriano Paranaíba, falando sobre liberdade, austro-libertarianismo para nossa audiência. E não é novidade nenhuma que o Brasilzão aí tá nesse momento aí de luta pela liberdade, tá uma treta gigante, né, pessoal? Mas o que salva o Brasil é que existem pessoas que se organizam, movimentam para poder fazer alguma contrapartida, né? Fazer esse contra-ataque a essa ação aí do governo contra as liberdades das pessoas. E um movimento que está surgindo, que surgiu, na verdade, já é realidade, não é nem projeto mais, e eu prometi para vocês que eu ia sempre trazer novidades, coisas que estão acontecendo no Brasil, pessoas se associando na área do direito, e para falar dessa organização que é a Lexum, eu tenho aqui o Leonardo Correia, presidente da Lexum. Léo, tudo bem? Como é que você está, meu amigo? Opa, tudo bom, Adriano? Tudo ótimo. Melhor ainda com você aqui. Você que já é uma figura presente lá no site do Mises, né? Para vocês que acompanham a gente, já deve saber quem que é o Leonardo Correia, que ele sempre contribui lá com o nosso site, né? Contribuiu o primeiro artigo lá sobre questão da indústria farmacêutica e depois foi desenrolando aí vários artigos nessa área. Então, antes de falar da Alex, eu queria trocar essa ideia contigo de como é que você chegou à escola austríaca, como que você acabou chegando o interesse aí pelo Mises e acabar escrevendo, né? Principalmente o pessoal do direito, né? Por mais que tenha muita gente da área do direito envolvido com as ideias da liberdade hoje no Brasil, mas a dar uma filtrada quando a gente fala aí do movimento austro-libertário que a gente tem hoje no Brasil. Conta um pouco aí para a nossa audiência te conhecer, aquele momento contigo aqui do nosso podcast, que a gente sempre faz, nossos entrevistados. Adriano, isso é uma coisa curiosa. Eu, na verdade, eu fui sempre liberal. Eu, no Rio de Janeiro, quando eu era garoto, meu pai participou da criação lá do Instituto Liberal. Foi no evento, ele não foi um dos participantes, mas ele foi. Aí tinha os livros todos lá em casa do Instituto. Eu li desde garoto. Mas eu sempre fui mais chicaguista, né? Vocês sempre me criticaram com relação a isso. O que aconteceu mais recentemente é que o Hélio Beltrão é uma pessoa maravilhosa e o Hélio, a gente vem trocando ideias e eu acho que há muita convergência. Eu acho que a gente precisa falar mais de convergência do que de divergência. E o Hélio me instigou a ler o Rothbard. Ainda que eu, particularmente, não seja um anarcocapitalista e tal, eu acho que tem muitas ideias super interessantes e boas na obra do Rothbard. Não, deixa eu te interromper, porque isso é importante. Porque é o seguinte, você é fã também do Randy Barnett, que foi pupilo do Rothbard. Faz esse link aí pra gente. Assim, a vida é cheia de surpresas, né? Eu vou contar um pouquinho da Alex que vai chegar nesse ponto. Eu acho que Beleza. Quando eu fiz meu LLM nos Estados Unidos, porque eu comecei a buscar algum lugar para fazer um mestrado no Brasil, estava querendo voltar a estudar, e eu me deparei com uma universidade, meio acadêmico no direito brasileiro, que o texto tinha virado para o segundo plano. Então, o que era importante eram 550 milhões de princípios. E o texto, não, esquece o texto não é tão relevante, porque o texto congela o direito, então nós precisamos dos princípios. E eu nunca concordei com isso, sempre achei isso assim, muito estranho, porque como é que a gente dá para pessoas que têm poder, o poder de dizer que o que está escrito é outra coisa, não o que está no texto. Aí fui para os Estados Unidos, fiz o LLM na Universidade da Pensilvânia. E lá eu tive contato com uma organização chamada The Federalist Society. E eles defendem 3 princípios que nós usamos os mesmos aqui pela Alex. O Estado existe para preservar a liberdade, a separação de poderes é essencial para a Constituição e a função do juiz é dizer o que a lei é, não o que ela deveria ser. Isso foi lá em 2008, né, lá atrás. Eu voltei e falei, caramba, a gente precisa fazer algo assim no Brasil. Mas eu não tive companheiro de jornada, as pessoas achavam que o Brasil não ia chegar nessa situação. Então demorou. E aí, curiosamente, no ano passado,
eu e meu sócio, Mário Conforte, fomos aos Estados Unidos para mais um congresso da Federalist Society. E lá eu encontrei o Randy Barnett, né? Ele estava promovendo o livro dele, que era A Life for Liberty. E eu peguei o livro dele, conversei com ele, comecei a ler lá mesmo, no evento. Voltei no avião lendo o livro, fiquei fascinado pelas ideias dele. E comecei a estudar mais e descobri que ele foi no pupilo do Rothbard. Ele não é um anarcocapitalista, tá? Mas ele tem umas ideias muito interessantes, né? Ele é um jurista que defende a linha do originalismo. O que é o originalismo? É você interpretar a Constituição de acordo com o sentido público que as palavras tinham naquela época. Nem sempre foi isso, tá? No passado tinha uma vertente do originalismo que nunca me encantou, que eles falavam assim, não, a gente volta para interpretar a Constituição de acordo com o texto, mas pensando o que os framers, o que os founding fathers se imaginariam. E eu ficava me sentindo numa sessão espírita com os founding fathers. O que ele talvez pensou lá em 1000 e tanto, né? 1000 e bolinha. Exato. Aí fica uma coisa assim, sem sentido. E o Randy Barnett, principalmente no livro dele, Reconstructing the Constitution, uma coisa assim, eu não me lembro agora exatamente do texto. Eu acho que é Reconstruction the Lost Constitution, né? Exatamente, The Lost Constitution. E ele fala, não, vamos esquecer esse negócio, vamos partir de uma outra linha originalista. Qual era o sentido que a população dava às palavras na época que a lei foi instituída? Por quê? E aí é que vem o pulo do gato, que eu acho super interessante, que sempre teve aquele discurso, aquele debate acalorado entre os austríacos e os demais liberais sobre, não, porque tem o consentimento da Constituição, todos nós consentimos. E o que o Randy Barnett fala é o seguinte, o consentimento é irrelevante. Você não vai conseguir provar que, de fato, houve um consentimento no sentido clássico do consentimento, né? Livre de coerção e absolutamente legítimo de você chegar e querer fazer. Então, vamos esquecer em parte o consentimento. Quando a gente esquece esse consentimento em parte, o que resta? Tem um documento que governa aqueles que nos governam. Esse documento serve para governar aqueles que nos governam. Então, eles não podem ter o poder de dizer o que aquele documento significa, porque senão o documento não governa mais aqueles que nos governam, né? Ele faz até uma brincadeira não, assim, um argumento interessante, que é no seguinte sentido: os juízes juraram defender a Constituição. E não é diferente estar no Brasil. Eu fui levantar, tem os documentos todos, são todos caligrafia do STF, em que eles quando tomam posse, nos termos de posse, está lá escrito que eles juram defender a nossa Constituição. Então, eles assinaram o documento. Eles fizeram um consentimento e assinaram aquele documento tal qual ele estava escrito. Eles não podem assinar um documento tal qual ele estava escrito para chegar depois e falar assim, olha, eu respeito do jeito que eu interpreto. Aí fica fácil respeitar, né? Aí fica fácil defender a tua opinião, né, meu? Isso significa que ele não está vinculado a nenhum documento, né? Porque se ele vai interpretar o documento do jeito que ele acha que tem que ser interpretado, isso fica numa situação meio delicada. Nem todo mundo na Lexo acredita nisso, tá? Nem todo mundo acredita em textualismo, originalismo. Eu gosto da ideia. Me é agradável a ideia no sentido que eu acho fácil de comunicar para as pessoas. Foi um trabalho feito nos Estados Unidos desde a década de 80 até agora. Hoje você tem na Supreme Court americana 5 juízes que são originalistas, que acreditam nessa forma de interpretar o texto. Então, eu acho que é possível. Várias pessoas vão discutir se é razoável, se a nossa Constituição é muito ruim, a americana é maravilhosa. Eu não sei se é tão simples assim. Eu acho que tem algumas questões que a gente pode abordar, como, por exemplo, a nossa Constituição tem no artigo 5º a positivação, né, que boa parte dos juristas gosta, né, do termo positivado. Não gosta dos direitos naturais. Ok, mas os direitos naturais estão positivados, né, na Constituição. Tem lá direito à vida, liberdade e propriedade. Então, se a gente interpreta a Constituição a partir dos direitos negativos, a coisa começa a fazer um sentido. O que não dá é para você sacar algum dispositivo qualquer e falar assim, não, esquece aqueles direitos negativos, eles são bobagem, vamos interpretar isso aqui sozinho. Então, eu acho que é possível ter uma interpretação da nossa Constituição
que alcance os objetivos de liberdade. Porque assim, você falou um ponto que eu acho que é o mais importante. A gente fica discutindo tanto se a Constituição é boa ou se é ruim, mas o problema hoje é mais embaixo. É tipo assim, se ela é boa ou se ela é ruim, não significa a mesma coisa, porque o cara vai interpretar do jeito que ele quiser, o juiz, o Supremo. Então assim, nós não estamos nem mais discutindo se ela é boa ou se ela é ruim. O pessoal tem que entender isso. Nós estamos partindo do ponto que, independente do que está escrito lá, os juízes estão interpretando do jeito que eles querem. E eu acredito que o objetivo da Lex, quando foi criada, foi justamente para se contrapor a isso, independente se é originarista, se não é, direito natural, direito... É uma discussão pior ainda. São aqueles 3 princípios, né? Então a coisa é mais complicada ainda. E eu acabei te cortando. Você estava falando lá que você conheceu o Hélio Beltrão, mesmo sendo chicaguista. Como é que se fechou essa história para você chegar aqui no Instituto Mises e estar escrevendo aí sempre bons artigos para gente? O Hélio é uma pessoa muito receptiva, ele não é uma pessoa agressiva, ele contempla as ideias diferentes, né, expõe as ideias dele, mas não impõe as ideias dele. Então você tem um diálogo, e o diálogo é sempre positivo, a gente sempre ganha do diálogo, né? Quando a gente acha que a gente ou vale o que nós acreditamos ou não vale nada, eu acho que você entra numa situação muito delicada e complicada. Mas não é essa a perspectiva do Hélio e não é essa a perspectiva do Instituto, né? Eu vejo que tem ideias diferentes sendo ventiladas no Mises. E eu acho que isso é que é importante. A gente vai defender o que eu brinco, por exemplo, essa questão de originalismo ou não, uma brincadeira que eu acho que faz sentido no teu ponto. É o seguinte, não interessa qual ideia vai prevalecer. Se alguma de todas as nossas ideias prevalecerem e nós tivermos mais liberdade, todos nós ganhamos. Então, Valendo, tá no lucro. Qual vai ser a ideia é o menos importante. O mais importante é a gente defender a liberdade. Deixa eu interromper o episódio aqui rapidinho, porque assim, que os austríacos oferecem a melhor teoria para compreender a economia, isso aí você já sabe, tá careca de saber, quem acompanha aqui o nosso podcast. Mas, por mais didática que seja a teoria austríaca, às vezes tem alguns conceitos que o pessoal se perde, alguns conceitos econômicos aí, que às vezes é difícil, principalmente para quem não tem uma formação na área de economia. Bom, eu tenho uma solução para isso. Conheço o meu curso Economia para Não Economistas. Um curso criado para explicar sem complicação esses conceitos econômicos e tentar explicar esse maldito economês. Então a ideia do curso é você entender de moeda, origem de inflação, forças de mercado, consequências de intervencionismo e um monte de coisa que é importante para o dia a dia. O curso também oferece aulas voltadas para profissionais de outras áreas que demandam muito de economia no seu dia a dia. São 4 aulas especiais para médicos, advogados, pessoal do urbanismo e transportes e mercado financeiro. Acesse agora esse link que aparece aí na descrição do episódio e saiba mais. Economia para Não Economistas, agora de volta ao nosso episódio. Legal. E aí, essa aproximação sua com o Hélio, e aí você, como é que veio esse insight de fazer a Lexon, né? Como é que surgiu mesmo esse insight de criar essa associação que está fazendo um trabalho assim, muito diferente das outras organizações, claro, sem tirar o mérito de ninguém, mas eu acho que nós estamos num momento muito bacana do movimento liberal, que é alguns movimentos mais especializados para atuar de forma mais específica em pontos mais assertivos. Então, assim, eu acho que é um momento, e eu acho que a Lexon está surgindo bem nesse momento, especialização das ideias, né? Então, como é que efetivamente surgiu a Lexon, que vocês sentaram e falaram assim, vamos organizar isso aqui, e quem estava envolvido nessa história? A minha ideia já vinha desde 2008, mas agora tinha um grupo, a gente tem um grupo de WhatsApp chamado Rede Liberal, né? Na Rede Liberal a gente começou a debater constantemente essa questão, eu falei, cara, a gente tem que fazer algo similar ao que os americanos fizeram na Federalist Society. E o que é o grande negócio da Federalist Society? Ela é uma organização para congregar libertários e conservadores, né? Lá eles não usam a figura do liberal clássico, aqui nós usamos, né? Então na Lex a gente fala de congregar libertários, liberais clássicos e conservadores. A gente não se posiciona sobre nada que é polêmico entre esses grupos. O objetivo é congregar, é juntar. Por quê? O advogado, o estudante de direito, quando ele está na faculdade, no meio da nossa profissão, ele praticamente
espremido por uma realidade de maioria de pensamento de esquerda. Então ele se sente minoria, ele tem às vezes nem disposição para falar o que ele pensa, com medo de eventualmente ser repreendido ou algo do gênero. Então a ideia é ter uma associação em que as pessoas possam se reunir nessa associação e perceber que eles não estão sozinhos. Existe uma grande parcela dos advogados hoje em dia que acreditam nessas ideias que nós também acreditamos. Então, eu acredito que os movimentos liberais do Brasil até hoje foram muito eficientes. Hoje você senta com um motorista de Uber e o sujeito entende que o Estado não é a solução, que a solução é a atividade entre as pessoas, liberdade e tal. Mas nada foi feito com relação ao direito. O direito ficou ali jogado como esses caras são um bando de chato que estudam as regras. E deixaram aquele grupinho lá sem participação. Então a gente precisa congregar primeiro, juntar todas as pessoas que acreditam, evitar ao máximo que essas pessoas dispersem, né? E aí, por isso, quando a gente fez o primeiro grupinho de fundadores da Lexio, começamos a desenhar o estatuto, colocou um dispositivo expresso dizendo que a Lexio não se posiciona publicamente por questões que são controversas entre conservadores, liberais clássicos e libertários. Chega de fogo amigo, né? Chega de fogo amigo, né, Léo? Vamos... E às vezes a gente tem que ouvir o pessoal do lado de lá, os progressistas, para a gente entender também, né? Eu tive um professor de negociação na Universidade da Pensilvânia, que ele era claramente progressista, mas ele falava assim, e a gente não para de olhar a diferença nos outros e começa a olhar a semelhança? Por que nós, no movimento liberal, ficamos querendo insistir em diferenças, insistir em ressaltar diferenças, ao invés de olhar e falar assim, não, a gente tem um plano de elementos em comum, vamos trabalhar neles? Pô, a gente ganha muito mais com isso. Então a ideia da Lexio é essa, é congregar, e aí cada um tem a liberdade como membro de defender o que quiser defender. A liberdade é plena, então cada um vai defender o ponto que achar melhor. A Lexio só não pode se posicionar institucionalmente sobre coisas que são controversas. E a hora que nós tivermos advogados e juízes, que todos eles ou forem libertários, ou liberais clássicos, ou conservadores, vai ser um Brasil muito diferente, né? Aí a gente pode brigar essa galera, né? Mas enquanto isso é minoria total, né? Quando a gente fala acho que até vamos pensar até a ideia mais branda, assim, do liberal clássico, que é entre os três o que mais dialoga com os outros. É até difícil achar liberais clássicos dentro da área do direito, e principalmente na magistratura, seria, né? Eu acho que não, tá? Eu acho que tem bastante. Tem bastante? Tem, mas as pessoas estão retraídas. Você acha que é muito mais um receio? Sim, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Tem muito liberal no direito, só que está todo mundo quieto, com medo de represália, com medo do que possa vir a acontecer. Isso antes desse processo de liberdade de expressão que a gente está vivendo hoje no Brasil. Era mais uma questão da carreira, de não ser aceito pelos pares. Seria isso, né? A gente que fazia tese de mestrado, doutorado, depois, quando publicava o livro, mudava algumas partes específicas que tinham sido feitas só para poder ser aprovado lá na banca. Nossa, aí é dureza. Essa é a realidade. A gente tem que escrever lá para ser aprovado. É uma academia maciçamente esquerda, né? E assim, eu vou ser sincero, não tenho nada contra de serem de esquerda filosoficamente, eles têm o direito. Agora, permitam que a gente debata, permitam o debate, e isso é uma coisa que a gente quer fazer na Lexio. Porque a gente quer trazer as pessoas de esquerda para debater em eventos da Lexio, e elas serão tratadas com respeito e educação. A gente ganha as pessoas no mercado de ideias, no debate de ideias, não em ataques pessoais. Então, isso é uma coisa que a gente quer fazer e é um drive de todos os fundadores da Lexio. Bacana. E quando a gente fala em fundadores da Lexio, hoje só para a gente ter uma noção, são quantos fundadores? Nós temos um número aí de pessoas? Eu não tenho de cabeça. Eu não sei, mas de cabeça eu não sou o melhor guardador de números. Não, porque eu vi uma foto de vocês, mas é muita gente mesmo. Tem uma galera já estava se organizando para fundar isso daí, né? Sim. Tem uma turma muito boa, tem acadêmicos também, advogados, tem não advogados, né? Tem o Hélio e o André Burger, por exemplo, que são liberais
há muito tempo, muito notório no país, porque a gente trouxe também a Luciana Yang, que é professora de análise econômica do direito no INSPER. Você tem a gente fez um leque de pessoas bem eclético. A ideia seria ter mais ou menos um 80-20, que tivesse 80% de advogados e 20% de pessoas na sociedade que estão preocupadas também, porque o que acontece no direito não afeta único exclusivamente os advogados, afeta a sociedade como um todo. E tem pessoas que estão preocupadas com o estado de coisas que está no país hoje. Hoje vocês estão com algumas ações específicas da Lexum, ou a Lexum ela atua seguindo aí um pouco reativamente o que está acontecendo no mundo do direito, ou vocês já têm algumas diretrizes que vocês estão trabalhando forte hoje, vamos dizer assim, de forma organizada? Hoje a gente está mais na fase de congregar as pessoas, né? E divulgar as ideias, princípios gerais, ideias que a gente acredita, né? Óbvio, com a liberdade, cada um defende a escola ou o que quiser defender em prol dos nossos 3 princípios. O Estado existe para preservar a liberdade, separação de poder essencial. E o juiz tem que dizer o que a lei é, não o que ela deveria ser. Então, esses 3 princípios é que são inegociáveis para nós. O resto tudo, para entrar e participar do grupo, é totalmente livre para qualquer ideia. Livre mercado de ideias, né? Mais liberal do que isso não tem como ser. Porque é engraçado, o liberal ele defende livre mercado, mas muitos não defendem liberdade de ideias, né? Então, assim, se você não defende a minha ideia, você é um idiota, ou você é um burro, ou você é um esquerdista, né? Então, assim, isso é muito, muito complicado. Você já falou que o Lexum, a ideia é 80-20 ali, não só todo mundo é advogado. Então, como é que faz para uma pessoa participar, pessoal do direito que está escutando a gente, acadêmicos de direito que acompanham aqui o nosso podcast, como é que esse pessoal faz parte? Primeiro, como é que eles acompanham o que vocês fazem? Eu sei que vocês têm lá um Substack da Lexum, mas como é que eles acompanham as ações de vocês e como é que faz parte? Como é que faz para fazer parte? A gente podem nos acompanhar nas redes sociais, nós temos página da Lexum, está sempre Lexum_official, temos no Twitter, no X, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, e a gente divulga vários pontos lá. Recentemente, basta procurar nas nossas redes sociais, tem um documento sobre o programa de membros que a gente fez para quem quiser se associar como membro da Lexum. E aí vai poder participar dos nossos encontros, do nosso grupo de WhatsApp exclusivo, poder submeter artigos para publicar no Substack da Lexum, eventualmente submeter artigos para aprovação para participar de uma obra coletiva que nós temos pensando em fazer. Então, tem uma série de congressos que a gente quer fazer, podcasts que nós queremos fazer, webinars que nós queremos fazer. Então, tem muita coisa que a gente vai fazer com esse grupo todo que está sendo criado, com pessoas de todos os lados. Tem procuradores interessados, já teve juiz quando contactou a gente. Você tem muita gente que acha interessante o trabalho que a Lexum está querendo desenvolver e está comprando, no bom sentido, a ideia, né, de apoiar um lugar onde vai ter um livre debate de ideias em prol de 3 princípios que são comuns a todos. Não, e você falou isso, realmente, assim, é uma coisa interessante, porque a gente sempre fala assim, os juízes, precisa mudar os juízes e tal. E teve um Summer School que a gente teve aqui no MIS, que teve nós já tivemos 2 juízes que participaram do nosso Summer School, que foram lá e os caras são liberais, os caras defendem as ideias, mas então, não é nem que eles... eu vejo assim, realmente muita gente tem esse receio da carreira, mas tem muita gente que às vezes está se sentindo sozinho. O cara está lá sozinho lá e ele... não consigo fazer muita coisa. Eu defendo liberdade, propriedade, vida, liberdade, propriedade, mas o cara está sozinho. Então, o papel da Lexum é essencial para, às vezes, o cara agregar e conhecer pessoas, né? Então, por exemplo, tinha um desses juízes lá, tinha uma moçada participando do evento que era do estado dele. Então, eu falei assim, poxa, que legal que vocês são do meu estado, já trocaram contato, vamos encontrar, vamos trocar ideia, pra vocês me ajudarem numa coisa aqui ou outra. Então, a Lexum vai
ela tem esse papel importante. Vocês se reúnem, vocês trocam ideia, então, pô, sensacional, né? A maior derrota é a solidão. Essa quotes pra gente colocar no... A maior derrota é a solidão. Maior derrota é a A gente solidão. precisa muito bom. congregar as pessoas que pensam parecido com a gente, trazer as que pensam diferente para a gente debater, para as pessoas verem o embate das ideias, ver quem ganha. Eu vou te falar uma coisa curiosa. Eu publiquei um artigo agora no Cláudio Dantas, no final de semana, sobre o último CNN Arena que o Hélio participou, e a colega dele de bancada, o Hélio, falou que assim, não existem pessoas fora da democracia. Democracia significa a gente receber as ideias, por mais loucas que elas possam ser, né, e elas têm que participar. E aí a moça responde ao Hélio dizendo que os nazistas foram eleitos. Bom, parei e falei assim, bom, peraí, alguma coisa ficou esquisita na minha cabeça. Sexta-feira passada saiu o artigo do Fernando Schiller, e ele comentou sobre uma advogada, eu acho que era da ACLU mesmo, lutando por pessoas na época da Guerra ao Terror e tal. Eu falei, putz, eu lembro de uma palestra que eu assisti na Federalist Society em 2007, que o painel era exatamente sobre isso. Eu fui resgatar esse painel e realmente foi uma coisa marcante. Ela era presidente da ACLU, ou seja, esquerda, uma plateia de conservadores e libertários, defendendo o direito dos presos em Guantánamo recorrerem às cortes federais e terem direito a devido processo legal e tudo mais. Ela foi ovacionada por uma plateia de libertários e conservadores. Esse tipo de honestidade intelectual e de debate franco e bem feito é que eu acho que a gente precisa ter no Brasil. Porque se a pessoa for de outro lado, mas naquele ponto específico, ela está defendendo um princípio que é o princípio que nós também acreditamos, por que a gente vai destruir a pessoa? Vale a pena aplaudir o que ela faz, que faz sentido para nós. Né? E essa ideia, para mim, precisa vir para o Brasil. A gente tem que ter a capacidade de distinguir ideias boas e ruins, independentemente do indivíduo que traga ela. Esse é um desafio, porque aqui no Brasil, vou ser sincero, tá muito difícil. Pessoal, se o cara teve um pezinho não sei aonde, se o cara em algum momento, cara, a galera chega a lenha e não tá nem aí. O X mesmo, o pessoal vai detonando sem medo de ser feliz. Independente da contribuição que o cara tá fazendo para as ideias da liberdade, eu acho que é um pouco o pessoal quer ser dono do movimento liberal. Eu acho que isso é a coisa mais antiliberal e libertária. Vou puxar aqui a ideia para libertário para ficar mais evidente, né? Se tem alguém que se diz libertário e quer dizer, eu sou o representante exclusivo e só eu que falo o que está certo sobre libertarianismo no Brasil, esse cara é um canalha, esse cara é um bandido, né? É um picareta fingindo que é libertário para ter atenção, para poder ter assim... Então, assim, isso daí é coisa para esquerdista, mano, né? Isso é coisa para socialista. O Adriano, sabe o que acontece? Nós somos libertários ou liberais clássicos, pode ser independente. A gente acredita que isso tudo vai ser resolvido no mercado de ideias. E eu volto na minha frase, a solidão é a pior derrota. Essa turma vai terminar solitária, porque não é possível você brigar contra todo mundo e você ainda assim participar de um grupo de pessoas que defendem determinadas ideias. Grupos de pessoas não são uniformes e homogêneos. Cada indivíduo é particular. O Randy Barnett, no livro anterior dele, lá sobre Structure of Liberty, ele mostra claramente, se eu coloco uma taça de vinho aqui, eu olho para a taça e vou ter uma percepção sobre ela completamente diferente da sua percepção e de qualquer outra pessoa. As pessoas são diferentes, percebem as coisas diferentes. Se a gente acha que vai ter uma unidade geral, você vai ter solidão diante disso, porque as pessoas não vão aguentar conviver contigo. Isso é ação humana na veia, né, meu? É Mises Full, né? A percepção humana, né, cara? O povo daqui a pouco vai querer fazer a doutrinação do libertarianismo, né? Que maluquice. Aí não dá certo. Então, assim,
eu quero parabenizar vocês por essa atitude pelas redes sociais, mas tem algum e-mail, algum contato que a pessoa já faz um canal direto? Eu quero participar, eu quero estar junto da Lexum. Tem o contato que chega na nossa administradora, que é associacão@lexum.org.br. Associacão, né, sem o Associação, sem o cedilho e sem o tio. @lexum.org.br. Beleza, muito bom esse papo contigo aqui, Leonardo. Eu estou assim, muito feliz porque era uma área muito... por mais que a gente tenha advogados atuando no movimento liberal, e historicamente, né, o Rodrigo Saraiva já contou essa história aqui, né? Historicamente, as primeiras gerações de liberais eram da área do direito, né? Só recente, da história recente ali, que você teve ali um envolvimento de pessoal da área da economia e tal. Então é muito bom ver essa retomada, porque o direito é uma área muito sensível. Você pode ser açougueiro. Se o direito tiver corrompido, você está lascado também, né? Sim, e o Rodrigo é um dos fundadores também da Lexum. Isso, o Rodrigo. Eu tenho o Cristiano Carvalho, que é um libertário, que eu gosto muito dele, né? Um guitarrista. Igual você também, um grande guitarrista, né? Que toca aí, absurdo. Vamos parar de falar nome, porque senão se a gente esquecer o nome de alguém aqui, vai ficar chateado. Aí eu comecei a falar alguns nomes aqui que eu lembro que é da Lexum, mas eu falei assim, cara, se a gente esquecer alguém, vai ficar muito chateado. Pô, não lembrou de mim, não sei o que e tal, né? Eu tenho uma memória muito ruim para nomes. Eu também, então vamos... Eu tenho uma boa memória para ideias, eu não tenho uma boa memória para nomes. Eu preciso treinar quando eu vou falar, eu falo assim, não, peraí, tem que lembrar do fulano, Beltrano, Ciclano, senão eu me perco. Mas então vamos fugir um pouco disso aí, porque senão algum fundador pode ficar chateado e já começa a ter muitas divergências, né? E nós precisamos de convergência. Exato, né? Queria só terminar aqui da gente, que eu queria que você fizesse uma pequena análise aqui, aí você pode falar como presidente da Lexum, ou você pode falar você, pessoa física, né? Qual o seu desenho? O que você está vendo aí agora que a gente chamou a atenção da organização dos países, da Associação dos Estados Americanos, né, da OEA? Então, eles vieram no Brasil, né? A gente está gravando aqui no momento, mas com certeza esse episódio vai sair quando eles já tiverem passado pelo Brasil. Independente do resultado ou não, é até bom a gente trocar uma ideia assim agora, mas por mais que esse episódio vai sair depois da vinda deles e talvez de alguma repercussão da vinda deles, mas como você está vendo esse processo do fim, e se você vê um fim, e como você imagina que seria o fim desse processo maluco que a gente está passando no Brasil, né? Um processo aberto lá para caçar um deputado de forma irregulada, as fake news, e como é que você está vendo o desfecho disso? Se é que você vê um desfecho. Vamos por partes, Adriano. Eu acho que o primeiro ponto é o seguinte: os Estados Unidos viveu uma coisa semelhante à nossa, não no grau que nós vivemos, mas viveu um ativismo judicial monstruoso até a década de 80, quando Reagan foi eleito e quando a Federalist Society é criada, inclusive. Você teve o Roe vs. Wade, né, o caso lá do aborto, que o ponto não é o aborto. Eu não vou discutir o mérito do aborto. O ponto é o seguinte: quem são novos juízes para decidir se pode ou não pode fazer aborto nos Estados Unidos da América? Isso é uma questão para o legislador e foi a decisão revertida recentemente no caso Dobbs. A corte não proibiu o aborto nos Estados Unidos. Tem muita gente na mídia que disse que a corte proibiu. Ela não proibiu. Ela disse que isso não é uma questão para o judiciário, é uma questão para a sociedade. Ou seja, legislativo. E legislativo estadual. Cada estado decide o que quiser. Não é um problema, a não ser que o governo federal resolva criar uma lei geral, que eu acho pouco provável. Mas o ponto fundamental é o seguinte: eles demoraram 40 anos para isso. Então não é um caminho rápido. Quem acha que a gente vai começar a fazer isso e rapidamente teremos um resultado, não me ouviu em tudo que a gente já falou até hoje sobre Lexum. Não vai ser um processo rápido, é um processo lento, que a gente vai precisar congregar, aos poucos disseminar as ideias. Precisamos de ter presidentes que indiquem pessoas para a Suprema Corte que sejam comprometidas com o texto. É uma sequência de longo prazo. Trazendo isso para a questão da OEA,
O que eu acho? Nós vamos falar agora no dia 13 com o pessoal da UEA. Vai ter uma reunião com os institutos, né? E o Mises vai participar também. O Instituto Liberal vai participar, entre outros. Alexson também. Eu acho que a gente, apesar de tudo que tem sido falado na mídia, e eu não quero fazer um statement antecipado, principalmente em relação a algo que vai ser gravado, a gente não sabe quais são as consequências. Mas eu acho que a nossa função é ir falar, independentemente, exato, até porque a única forma de você criticar algo de forma minimamente construtiva é participar. Aquela fala, o Paulo Francis adorava falar isso, não vi, não gostei. Não dá. A gente tem que ver, não gostar e criticar, se for o caso. Agora, eu acho que a gente tem que ter um mínimo de esperança, né? Tinha um processualista italiano que todo advogado, na minha época, a gente lia um livro chamado Eles e os Juízes Vistos por um Advogado. Era do Calamandrei. E o Calamandrei dizia o seguinte: olha, o advogado precisa ter fé nos juízes, independentemente de qualquer coisa. Senão você não consegue advogar. E o trabalho que a gente vai fazer conversando com eles, em parte, é uma espécie de advocacia. Então a gente tem que ir com a esperança de que seremos ouvidos e que será dado o devido tratamento nos pontos que nós trouxermos. Se a gente já entra numa situação dessa. Aliás, um parênteses que eu acho que é importante também. O meu professor de negociação gostava de falar algo que era o seguinte: você vai com negociação esperando uma guerra, guess what? Você vai conseguir uma guerra. Então, a gente tem que ir desarmado, conversar, apresentar. Se a coisa não funcionar da forma democrática, republicana que nós esperamos, fazemos as críticas mais contundentes e ácidas possíveis, se for o caso. Mas a gente precisa ir com boa vontade, porque senão você perde o básico da humanidade, que é sentar um com o outro, trocar ideias, entender e ver o que pode chegar. E isso vale para todos os assuntos, né? Por exemplo, tem que criticar Alex, o Instituto Mises, precisam criticar algumas coisas, até mesmo para dar visibilidade, para as pessoas saberem o que está acontecendo, para elas poderem participar. Então a gente critica da regulação, pergunta quantas audiências públicas de audiência reguladora você participou. As pessoas nem sabem que existe isso, né? Então, assim, criticar é importante para dar visibilidade para o problema, mas tem que meter a mão na massa, tem que estar lá junto e não é entrar no jogo político. O pessoal gosta de fazer isso. O cara foi lá, ele tocou no governo, ele está contaminado, ele está todo lascado. Vai para uma instituição dessa para literalmente tocar um rebu, como se diz no Rio de Janeiro. Só para fazer um Reels, dizer, eu fui lá e toquei o terror, briguei. O que você vai conseguir com isso, né? Você vai chegar a algum lugar, assim, uma coisa é você criticar depois, e pode ser contundente, né? A gente acredita em liberdade de expressão. Aliás, tem um livro interessante sobre liberdade de expressão que eu queria recomendar aqui, que é do Jonathan Turley, professor americano, que é Indispensable Rights, Freedom of Speech in an Age of Rage, né? Em momentos de ira. E uma das fala o seguinte: se as pessoas não tivessem tido liberdade de expressão para falar tudo que elas falaram na época da Revolução Americana, não teria tido Revolução Americana, né? Então é melhor. Eu gosto do John Marshall, do James Madison nesse ponto. James Madison diz o seguinte: é melhor deixar na superfície as pessoas debatendo, falando das coisas mais absurdas, do que jogar tudo para o submundo, porque no submundo aí nascem Hitlers e coisas. É no submundo que nasce o horror. Se as ideias horrorosas estão sendo faladas em praça pública, vai ter alguém para levantar a mão e criticar. Se está no submundo, o cara só vai conseguir agregar fanáticos daquela ideia, e aí a coisa vai realmente criar proporções assustadoras. Beleza, Léo, um grande abraço, muito obrigado por você ter participado aqui conosco. Você tem alguma recomendação final? Você já recomendou o livro, já fez um monte de coisa. Você tem alguma mensagem final, já que você está distribuindo atacados, coaches, citações, recomendações de livros? Alguma mensagem final que você gostaria de deixar aqui pra gente finalizar o nosso episódio? Eu queria te agradecer muitíssimo pela oportunidade, Adriano. Eu acho que o trabalho do Mises
extremamente importantes no país. E a mensagem final, eu acho que é no sumário de tudo que a gente falou. A gente precisa encontrar pontos em comum no nosso lado, que defende a liberdade, que busca via da liberdade e propriedade, e tentar trabalhar em cima deles. Teremos momentos depois, em anos futuros, para debatermos loucamente entre nós, ou ainda temos hoje oportunidades em círculos fechados, onde estamos só nós falando, a gente se quebrar o pau entre nós. Mas a gente precisa ter um trabalho racional, né? Até pensando em Cristiano Carvalho, na linha de teoria do jogo, de juntar para a gente defender essa ideia que nós temos em comum. Isso vai ser bom para todos nós. Perfeito, com certeza. E se você acredita nisso, está escutando a gente, gosta dessa área do direito, acha isso importante, associe-se agora mesmo à Alexson, faça parte desse projeto, tem todo o apoio e o Mises está ativamente participando e queremos que prospere e fique realmente bem grande para atuar aí no máximo. Imagina você ter um membro da Alexson em cada faculdade de direito do Brasil, ia ser sensacional, né, Léo? A gente precisa criar os grupos, eu incentivo os alunos para se filiarem à Alexson. Tem um valor mais baixo, inclusive, a da anuidade para os estudantes de direito, para criarem os grupos deles dentro das universidades, e a gente vai ajudando, passando ideias, artigos, debates e tal, para promover as ideias, para as pessoas verem que elas não estão sozinhas, e elas definitivamente não estão. Obrigado, Léo, pela sua participação aqui no nosso podcast Vida Longa Alexson, e você que nos acompanha, além de seguir a Alexson nas redes sociais, siga também o Instituto Mises, marque o sininho para acompanhar aqui todos os episódios, não perder nenhum episódio, e agradeço muito você ter escutado a gente até aqui. Valeu, forte abraço e lembre-se, nós fazemos a liberdade, Instituto Mises Brasil e você. Até mais, galera. Valeu!